Auxílio-doença e também a aposentadoria por invalidez. Uhum. Como é que explica pra gente quem tem direito e como são esses casos? Tá. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez eram os nomes que a gente dava antes da reforma, né? E aí, depois da reforma da Previdência, lá em novembro de 2019, como essa questão da doença, de forma muito enfática, dava a entender uma outra situação para esses benefícios, que bastava estar doente, que você teria direito a ficar encostado, né? Como o pessoal fala aí pelo INSS, por conta de estar doente. Só que, depois da reforma, a gente viu que não é a doença, é a incapacidade que essa doença pode gerar. Porque eu posso estar conversando com vocês aqui e estar com dor de cabeça. Isso não me impede de continuar aqui, né? Eu preciso ter uma doença relevante que me incapacite. Então, sei lá, eu tenho um câncer de mama, por exemplo, e aí eu estou em tratamento. Isso acaba me deixando numa situação mais complicada, de eu ter que tomar medicamentos fortes e me impossibilitar de estar aqui. Então, isso é uma incapacidade. Eu tenho um problema numa coluna, né? Que aí me impede de ficar muito tempo sentada. E isso é uma incapacidade para poder trabalhar. E aí, por conta dessa alteração que teve da reforma da Previdência, a gente passa a focar mais na incapacidade do que na doença. E recentemente teve uma outra alteração legislativa que, além de você focar na incapacidade, quando você vai entrar com uma ação pedindo um benefício por incapacidade, você precisa limitar o que essa doença faz com o seu dia a dia. Então, eu tenho um problema na coluna, isso me limita do quê? De ficar muito tempo sentada, de ficar muito tempo em pé. Então, eu tenho que detalhar isso de forma bem específica para que o juiz, para que o próprio perito possa analisar se realmente eu, de fato, preencho com os requisitos para o benefício por As incapacidade. telefonistas que, até através de estudo, elas têm uma perda, acho até quem trabalha em telemarketing hoje, né, tem uma Sim. perda auditiva pelo trabalho constante e tal. Isso também, pode caracterizar uma invalidez? Pode ser analisado de dois vieses, vamos dizer assim. Tem que analisar o grau de surdez que ela ficou, porque aí ela pode também se enquadrar numa aposentadoria por deficiência, a depender de como a gente está falando aí dessa questão da telefonista. Se for uma incapacidade que é temporária, não sei se ela fazendo um tratamento isso conseguiria resolver, aí ela fica afastada por um tempo e quando começarem essas perícias, né, de 2 em 2 anos, ela volta a trabalhar. Ou se for aquilo de forma total e permanente, ela pode ficar afastada também, até por uma doença de trabalho, por uma doença ocupacional. Então, essa única situação ela pode ser vista de várias formas, a depender de como a gente estiver analisando.